Neste vídeo, você vai aprender a construir um robô trader do absoluto zero para plataformas nelógicas de forma fácil e rápida, utilizando 3 incríveis indicadores que geraram este resultado para o mercado brasileiro e este resultado para o mercado internacional em dólar. Qualquer pessoa que seguir o passo a passo desse vídeo, mesmo que não conheça nada de programação, será capaz de colocar esse robô para rodar na sua conta ainda hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Leandro, sou engenheiro, trader e programador de robôs. Se você gostou da ideia desse conteúdo, já manda aquele clique aí no like para curtir esse vídeo. Agora, bora lá programar esse robô? Vem comigo! E de volta ao Profit, vamos juntos aqui definir como vai funcionar essa automação. Então, como foi sugerido lá, é uma automação que a gente vai utilizar 3 indicadores, que vai ser a média móvel exponencial, mais o RSI. E para quem não conhece, RSI é o mesmo que IFR, tá? Que é o índice de força relativa. E também o high-low. Então, vamos adicionar aqui juntos os 3 indicadores para a gente ver como vai ser o funcionamento dessa automação. Então, primeira coisa aqui, vamos colocar aqui a média móvel. E a média móvel que a gente vai utilizar aqui é de 29 períodos. Ok? Adicionei aqui no próprio gráfico. Próximo indicador que a gente vai adicionar vai ser o RSI. E aí, quando você coloca RSI, já vem aqui os 2 nomes para você não se confundir. Esse aqui, o RSI, precisa vir numa nova janela. A gente vai adicionar, daqui a pouco a gente muda o parâmetro dele. E também vamos adicionar aqui o high-low, tá? High-low activator também vem aqui para dentro do gráfico. Deixa eu mudar primeiramente aqui o parâmetro do high-low. Então, o high-low aqui vai ser de 2 períodos. E a aparência dele, deixa eu só mudar a cor aqui para facilitar a gente enxergar ele aqui no gráfico. Beleza? O high-low já tá ali. E aqui o IFR, né? Ele veio aqui em 9 períodos e a gente também vai alterar essa periodicidade. Então, para isso, a gente entra aqui nos parâmetros, nas propriedades e vamos utilizar o período 14, ok? Aqui, dentro do setup, ele pede para considerarmos a linha no valor 50. Então, vou adicionar aqui, para quem não sabe, basta clicar aqui, quando você está com o indicador nativo, né, do Profit, basta clicar aqui na escala de preço, nas propriedades, grade fixa, e você pode adicionar aqui as linhas, né? Então, vou incluir aqui a linha de 50, vou tirar de 30 e de 70 que a gente não vai utilizar, adicionar a grid horizontal, ok? Apareceu aqui a linha que a gente precisa. E vamos lá, sabendo que a gente vai utilizar esses 3 indicadores, qual é a regra que a gente vai estabelecer aqui para o setup, para automação? Com relação à média móvel, a gente tem que verificar aqui o fechamento precisa ser maior que a média móvel que nós colocamos. Essa é a primeira regra. Segunda regra que a gente precisa avaliar é que o RSI precisa também ser maior que o valor 50. E a terceira condição é avaliar se o high-low está dando condição de compra também. Lembrando que essa condição que a gente está desenhando aqui é uma condição de compra. Então, o high-low precisa estar indicando compra, ok? E sabendo dessa regra, a venda é exatamente o inverso. Vamos considerar aqui um momento de venda aqui. Então, olhamos aqui, essa sequência aqui. Em que momento que vai aparecer uma venda ali, que a gente vai considerar uma venda? Aqui, o high-low já desde esse momento está sinalizando venda. Só que nesses primeiros boxes aqui, ainda o fechamento do box está acima da média móvel. A partir desse box aqui, ele fechou abaixo da média móvel. E aí, o que a gente precisa avaliar? E nesse momento, né, o RSI lá embaixo está abaixo de 50. Então, olha só, aqui não dá para exatamente saber, só eu olhando, mas pode ser que esteja abaixo. Se não acontecer a venda aqui, porque ali pode estar igual o RSI, né, igual ao 50, o valor do RSI, ele aconteceria no box seguinte, porque aqui continua sinalizando o high-low vermelho, ou seja, a venda. Aqui o box já está fechando abaixo da média móvel e aqui, com certeza, visualmente a gente já percebe que o RSI também está abaixo do valor 50. Importante aqui que visualmente às vezes a gente não consegue perceber, né, se o valor está igual ou não, mas quando você para o mouse aqui você consegue ter o valor exatamente do RSI. Aqui está 49,28, então nesse caso aqui, como está abaixo de 50, já aconteceria a venda nesse primeiro box aqui. E vamos ver também, só confirmar se o box aqui também da mesma maneira se está abaixo da média. Então a gente pode parar aqui, a mínima do box ali é 69,16 e a média, só parar o mouse aqui, a média é 69,21. Então nesse caso aqui também o fechamento do box foi abaixo da média, então com certeza aqui precisaríamos ter uma venda, né? Ocorrer aqui uma entrada de venda no fechamento desse box aqui. Essa aqui é um momento de venda. E com o momento de compra, vamos ver se a gente consegue estabelecer. Olha aqui um momento de compra. No final aqui do nosso dia. Vamos olhar essa parte aqui do gráfico e vamos conferir se está tudo certo para entrar em compra. Aqui, a partir desse box, o fechamento já está acima da média.
o high-low está dando condição de compra, e aí a gente só precisa ver se o RSI está acima de 50. Então, nesse momento aqui, aconteceria uma compra. Então, a gente já tem aqui a sinalização tanto de compra quanto de venda para a gente poder ir lá construir juntos o robô. Vou mudar a tela aqui, vou colocar do lado o código e a gente vai começar a construir juntos esse robô. Bora lá! Todas as semanas, subo novos vídeos sobre estratégias automatizadas e desenvolvimento de robôs de forma simples. Se você gostaria de aprender a desenvolver seus próprios robôs para operar sozinho por você no mercado financeiro, se inscreva agora no nosso canal. Não esqueça de habilitar o sininho para você não perder nenhum vídeo e receber os códigos prontos em primeira mão. Ah, e se você não sabe como entrar no editor de estratégias, o caminho é simples, ó. Clica em estratégia, editor de estratégias. Vai aparecer essa tela, clica em estratégia em branco. Pronto, já estamos aqui. Deixa eu organizar a tela, jogar aqui para a esquerda e o gráfico para a direita. E aqui já no editor de estratégias, eu vou trazer para cá o nosso código base para a criação de qualquer robô que a gente criou juntos aqui no YouTube. Então, se você ainda não tem esse código base, eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo, o vídeo onde a gente cria do zero este código base. Eu vou trazer ele para cá para a gente já ir direto ao ponto no desenvolvimento desse robô. Vou colar aqui, então vou apagar primeiramente tudo que tiver nesse espaço e vou colar o nosso código base, que vai permitir você criar praticamente qualquer robô utilizando 3 simples passos que eu falo lá no outro vídeo. Vou explicar rapidamente aqui como funciona o nosso código base. Para isso eu vou maximizar aqui o nosso editor de estratégias e veja só, nosso código base, ele vem aqui com os 3 passos que você precisa seguir para criar praticamente qualquer estratégia. Primeiro passo, você precisa carregar aqui os indicadores que a gente vai utilizar, então aqui a gente vai carregar os 3 indicadores que vamos utilizar nessa estratégia. Em seguida, a gente vai definir quais são os sinais de entrada e, por final, vamos aqui também o terceiro passo, definir os sinais de saída. Então, que momento que o robô vai entrar numa operação, vai comprar ou vender, iniciando uma operação, e que momento que ele vai sair dessa operação já iniciada. E aqui o que está dizendo, né? Então, a partir daqui a gente não vai mudar, mas eu vou explicar para você passo a passo. Primeiro passo aqui é a execução de entrada. Então, o que está dizendo o código? Se ocorrer um sinal de compra, que a gente vai definir aqui no passo 2, e o robô não tiver nem comprado e nem vendido, ou seja, não tenha nenhuma posição em aberto, ele vai comprar mercado. Da mesma maneira, se ocorrer um sinal de venda e ele não estiver posicionado, ele vai executar uma venda a mercado. E a execução de saída é o seguinte: se ele já estiver comprado e ocorrer um stop C, que a gente vai definir aqui em cima no passo 3, ele vai sair dessa compra. Da mesma maneira, se ele estiver vendido e ocorrer aqui o sinal de stop V, ele também vai sair dessa venda fazendo a operação inversa. E aqui é a parte da coloração. E o que está dizendo o código aqui? Se ocorrer um sinal de compra, pinta o candle de verde. Se não, se acontecer um sinal de venda, pinta o candle de vermelho. E se não tiver nem sinal de compra nem de venda naquele momento, pinta de branco. E aqui embaixo ele está dizendo, né? Se o candle anterior for verde e não ocorrer um stop C, ou seja, ainda não parou essa operação, continua pintando o candle de verde, para dar aquela continuidade para você visualmente ver o momento da entrada e da saída da operação. Da mesma maneira aqui, o inverso para a venda pintando o candle de vermelho, ok? E aqui é onde, de fato, é a função de paint bar, que é a função que chama a cor que a gente definiu para pintar o candle aqui abaixo. Sabendo disso, vamos lá para a construção do robô, que vai ficar muito claro para você essa construção seguindo esses 3 simples passos. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o passo 1, que é carregar os indicadores. E quais são os 3 indicadores que a gente vai carregar? Primeiramente vai ser a média móvel, que a gente vai carregar aqui. Para carregar a média móvel, a gente coloca aqui a variável que está dando aquele erro ali, que eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a média móvel vai ser a média exponencial, que é a função média exp. Ao abrir aqui o parênteses, o NTSL já fala para você aqui quais são as informações, né? Quais são os parâmetros que você precisa passar nessa função. O primeiro deles é o período, que a gente vai definir aqui como 29. E o segundo parâmetro é os dados, a série de dados que a gente vai utilizar o fechamento. Então, fechamento. Fechamos essa primeira linha. Segundo indicador que a gente precisa trazer para cá é o IFR. Então, a gente vai trazer aqui valor de IFR e nós vamos trazer aqui a função IFR. Essa função IFR pede apenas uma informação, que é a informação de período. Então, período 14, que a gente vai utilizar aqui nesse código. E o terceiro indicador é o high-low, que nós vamos definir aqui como direção do high-low. E nós vamos trazer aqui com a função high-low activator. A única informação que nós precisamos passar aqui para o high-low também é o período. E o período que a gente vai utilizar aqui para o high-low é o período 2. E é importante eu mostrar para vocês aqui esse detalhe, que muitas pessoas tiveram dúvidas no outro vídeo. É uma barra reta, você tem essa barra vertical
vertical aí no seu teclado. Então é essa barra vertical que a gente vai utilizar. Não é colchetes, tá? Normalmente a gente usa colchetes para informar tempos passados, né, do candle passado, mas aqui nesse caso não é a situação. Nesse caso aqui é barra reta, barra reta no high-low, que ele vai trazer pra gente a informação de valor 1, quando ele estiver indicando o high-low para compra, e quando o high-low inverter, indicar venda, ele traz o valor 0, ok? Então essas são as diferenças. Aqui estão vendo que está pintando de vermelho aqui, né? É porque é o seguinte, você para o mouse aqui em cima aqui do erro, o NTSL te traz qual o erro que está acontecendo. Nesse caso aqui, ó, dir high-low não é um identificador válido, ou seja, você esqueceu de declarar essa variável ou está com a variável errada lá. Então, nesse caso aqui, vamos declarar as variáveis, tá? Então, vamos declarar ali a variável MM como média móvel, vírgula, VIFR, que é o valor do IFR, e o último indicador ali, a última variável que a gente precisa é dir high-low. E se você está iniciando e não sabe qual que é o tipo da variável que você precisa considerar, né, quando você cria uma variável, é muito simples. Aqui a gente está utilizando cada variável para receber o valor de uma função. Então, o MM para receber o valor da média móvel, o VFR para receber o IFR e o dir high-low para receber a informação aqui do high-low. Então, para você saber qual que é o tipo da variável que você precisa para cada um deles, basta parar o mouse sobre a função e ele traz aqui automaticamente a ajuda, vamos chamar assim, as informações dessa função. E ele traz a informação aqui. O resultado dessa função vai te retornar um valor do tipo float ou real, ok? Aqui na declaração, onde eu coloquei aqui real, a palavra em inglês do real seria, né, do tipo do valor real, seria float, tá? Então, nesse caso aqui, eu também posso pôr aqui float, caso você tenha dúvida, não se preocupa. E eu vou parar o mouse aqui sobre as outras e você vai ver ali, ó, também é float, e aqui no caso da média, também é do tipo float, ok? Então, por isso nós declaramos aqui as três variáveis utilizando o mesmo tipo float. Pronto, feito isso, o passo 1 está concluído, né? Já carregamos os três indicadores que a gente precisa para esta automação. E veja só que aqui no nosso código base sempre tem ajuda aqui do lado, né? Então aqui nós carregamos as variáveis da estratégia e ele coloca aqui, ó, colocar aqui as variáveis necessárias. Nós já colocamos. Agora o passo 1, carregar o indicador. Já carregamos. Ele fala aqui, ó, colocar aqui os indicadores necessários. Agora vamos para o passo 2. Passo 2 é definir o sinal de entrada. E aqui ele fala, ó, colocar aqui a configuração do sinal de entrada de compra. E aí eu deixei aqui para vocês, né? Retirar as duas barras do início da linha antes de editar. Então, sabendo disso, por quê, né? Então, se você também não sabe, quando a gente coloca as duas barras no início da linha, é um comentário. Tudo que estiver para a direita das duas barras é um comentário livre, tá? Então, aqui veja só que tinha duas barras aqui no início, que eu tirei agora, e tem duas barras aqui. Tudo que tiver para a direita aqui continua sendo um comentário, mas o que tiver para a esquerda não, tá? Então, vamos definir aqui o sinal de compra. Eu vou diminuir aqui a tela, colocar o gráfico do lado para facilitar a gente considerar aqui qual vai ser a regra, né? Qual será a lógica que a gente vai definir aqui para o sinal de compra. Vou diminuir, deixei aqui o gráfico do lado que vai facilitar a gente fazer aquelas definições de entrada. Então, primeiro ponto que a gente precisa considerar, o fechamento do preço precisa estar acima da média, foi o que a gente falou lá no início do vídeo, né? Então, o fechamento do preço do candle, do box, precisa estar acima da variável média móvel. Então, primeiro parâmetro, já utilizamos aqui o valor da média móvel na nossa lógica. Segundo parâmetro que a gente precisa considerar aqui na lógica de entrada do sinal de compra. Então, vamos colocar aqui E, abrimos e fechamos parênteses e vamos colocar a segunda sinalização. Vamos considerar aqui o RSI. Então, o RSI, que está ali na nossa variável como VFR, VIFR, precisa estar acima de qual valor? Do valor 50. Está sendo considerado aqui por essa linha. Nossa, a seta ficou grande, mas deu para entender. Fechado? Então, feito isso, já estamos considerando. Deixa eu diminuir essa seta aqui, então vai ficar estranho. Então aqui a gente está considerando o IFR acima de 50. Já estamos considerando aqui também que o fechamento precisa estar acima da média. E agora, a terceira condição é que o high-low esteja sinalizando compra. E para isso, o que a gente precisa fazer aqui? Considerar que a direção de high-low, ele precisa ser igual a 1. E aí você está se perguntando, né, Danilo, como você sabe que essa função vai te retornar isso? Isso está na documentação do NTSL, que a gente já passou em outros vídeos para vocês. E aqui, esse parâmetro barra reta 1 barra reta, exatamente isso que ele diz. Essa função vai trazer para a gente o valor número 1. Esse caso aqui, quando o high-low estiver indicando compra, ou seja, quando ele estiver pintado aqui de verde, e ele vai trazer, quando estiver pintando aqui de vermelho, o valor 0 aqui nessa posição, tá? Então, por isso eu chamei essa variável como dir high-low, ou seja, direção do high-low. 1 é compra, 0 é venda, ok? Feito isso, a gente já definiu aqui a regra para entrada na compra. E para entrar na venda é exatamente o inverso. Então, eu vou copiar aqui essas três condições e vou colar
aqui, só apagar aqui para não esquecer o ponto e vírgula, e vão inverter todo esse sinal, né? Então, para a venda, que eu vou pintar de vermelho a seta para indicar, primeiro ponto, média móvel. Aqui a gente sabe que vai dar uma venda, certo? Que a gente já tinha avaliado antes. Então, a média móvel precisa estar acima, ou seja, o fechamento do box ou do candle tem que estar abaixo da média móvel. Então, aqui a gente vai inverter, ó, o fechamento precisa estar menor do que a média móvel. Segundo valor aqui, o IFR precisa estar abaixo de 50. Então, aqui nessa posição, o IFR tem que estar abaixo do valor 50. Então, aqui nós vamos inverter para venda. E o high-low, nós já falamos aqui porque 1 e porque 0, certo? Aqui ele está indicando venda. Então, nesse caso, a direção de high-low pela função vai nos retornar o valor 0. Feito isso, já temos aqui definido as entradas. Agora vamos definir a saída. Quando acontece a saída? A gente acabou não falando lá no início, mas é muito simples. Deixa eu apagar tudo aqui. Quando vai acontecer a saída dessa venda que vai acontecer aqui? Quando o high-low indicar compra, beleza? Então, quando o high-low indicar aqui compra, ele vai sair da venda. E da mesma maneira o inverso. Quando ele estiver aqui, ele comprou nessa posição, quando ele vai sair? Ele ainda está posicionado. Ele vai sair aqui somente quando o high-low indicar aqui a posição de venda. Como que a gente vai estabelecer isso na regra aqui da saída? Então, fizemos aqui stop C, né? Então, o stop C, quando ele vai sair da operação, a gente vai considerar apenas o valor do high-low. Se, para comprar, o high-low tem que estar com o valor número 1, a saída vai ser quando o high-low for 0. Então, dir high-low igual a 0, ele vai sair da compra. E quando que ele vai sair da venda, né? Quando ele tiver vendido. Veja só, ele, para vender, ele precisa estar com high-low 0. Agora aqui a gente vai colocar qual o valor de high-low? O valor de high-low 1. Vou tirar aqui, colei exatamente o valor de cima, só que eu não posso esquecer de mudar aqui que o high-low 1. Então fica muito claro agora de vocês perceberem que na compra o fechamento precisa estar acima da média, o IFR precisa estar acima de 50 e o high-low indicando compra. Para sair de compra, uma vez que entramos na compra, o stop C, uma vez que está posicionado, quando que a gente vai sair? Quando o high-low virar para a venda. E a mesma forma na venda aqui, né? Uma vez que deu a entrada na venda, quando que a gente vai sair da venda? Quando a direção do high-low inverter para a compra. E feito isso, em poucos minutos, nosso robô está 100% finalizado. E porque aqui a parte de baixo do código, como eu já expliquei para vocês, não precisa ser alterado, então toda a parte de execução, o nosso código base já trouxe para você. Vamos lá fazer o backtest? Como que a gente faz? Primeira coisa, precisamos salvar esse código, então eu vou colocar aqui com o nome Clube do Robô, média móvel mais RSI mais high-low underline YouTube. Salvei. Agora, eu vou clicar aqui nesse ícone para abrir aqui embaixo, a gente vai considerar na Vale. Deixa eu olhar aqui, o gráfico está no 20R, então vamos colocar aqui 20R. Então você vem aqui no período, muda aqui para Renko, valor 20. Como no padrão que a gente tem usado aqui no vídeo, vou colocar aqui 1000 ações, mas você pode simular aí com o tamanho de mão que você consideraria realmente no seu dia a dia. E vou dar um play aqui para a gente ver qual o resultado deste backtest. Ele mostrou aqui, vou maximizar essa janela. E aí, tá gostando desse conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e habilitar o sininho para você não perder nenhum novo vídeo e receber os códigos prontos em primeira mão. E se você acredita que esse tipo de conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos, manda naquele grupo de traders e vamos juntos criar uma grande comunidade. Uau! 64.262 de resultado aqui do backtest. Claro, é um resultado de backtest. Olha só um detalhe, galera. Tá vendo que o meu mouse aqui não tá permitindo eu puxar? Basta você clicar aqui, por exemplo, no editor, volta pro misto e aí ele vai permitir você puxar aqui, ok? Deixa eu aumentar aqui esse passo e vamos analisar juntos aqui este resultado. Então aqui, tá falando que o lucro líquido total de 64.262. A média de operações vencedoras, R$ 813, então a média das operações vencedoras, 813, e a média das operações perdedoras, 410. Da mesma maneira que a maior operação vencedora foi 5.500, maior operação perdedora 2.200, ou seja, realmente está bem interessante aqui os ganhos comparado com as perdas, né? A percentual de operações vencedoras aqui, 36%, muita gente pode olhar e falar, poxa, mas é uma percentual muito baixo. Isso você pode melhorar de várias formas, por exemplo, considerando uma ordem oco e outros detalhes, outros ajustes que você pode também otimizar aí no seu código. O fator de lucro muito bom, 1.4, por isso que mesmo com essa porcentagem aqui baixa, está dando um resultado interessante, que é essa relação aqui da diferença das maiores, né, da média das operações vencedoras versus a média das operações perdedoras. O Drawdown aqui, topo ao fundo, 18%,
8% e o declínio máximo trade a trade 5,62%. Eu considero ok partir, né, menor que 15, mas isso depende muito do setup, do tipo de ativo, mas isso ao longo dos seus testes você vai considerando, né? Você vai vendo o que de fato fica bom para você. Vamos ver aqui a curva de patrimônio. Curva de patrimônio muito boa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha aqui, a gente tá, claro, considerando um backtest de 1 ano, né, de operação. Você pode aumentar e ver outros parâmetros para o seu backtest. Caso você queira incluir os seus custos, né? Então deixa eu voltar aqui, vou voltar no resumo, 64 mil aqui de resultado do backtest. E aqui, caso você queira colocar o custo de corretagem, basta clicar com o botão direito, custo de corretagem, e você coloca aqui o custo que você tem de corretagem, que o resultado vai ser automaticamente recalculado, ok? Caso você queira também simular slippage, interessante, tá? Que eu sempre falo aqui, se você está com uma operação, você está fazendo um backtest de um setup, e você coloca um slippage, e aqui o valor já passa para negativo, veja só que ele... Ó, vou voltar aqui para 0. 0 slippage está 64. Coloquei um de slippage, foi para 48. Coloco 2, ele foi para 34. Ou seja, claro que quanto mais slippage você considera, menor vai ser o resultado. Mas se você coloca um slippage e ele já passa para um valor negativo, dá uma estudada melhor, testa melhor esse setup que você está automatizando, porque pode ser, ou muito provavelmente, quando você for para a conta real, ou até para a conta simulação, pode ser que dê um resultado diferente do que está no backtest. Então, uma maneira de você ver se está mais próximo do que você espera é fazendo esses testes, adicionando seus custos de corretagem e também o slippage. A gente sempre fala nos vídeos aqui, sempre para você ficar atento. Outras coisas que você pode fazer aqui também é de colocar o horário, né, de entrada para diminuir aqui o range de momentos que esse código pode operar. Também considera aqui o horário que ele vai zerar essa operação. Então, por exemplo, se você quer fazer com que essa operação apenas seja day trade, né, que encerre no mesmo dia, você pode vir aqui e colocar esses parâmetros da mesma maneira que você pode colocar os parâmetros aqui do objetivo de ganho, né, diário, tanto para gain quanto para loss aqui, por exemplo, caso você esteja considerando aqui os parâmetros para day trade. Beleza? Feito isso, finalizamos. Esse mesmo código é importante você saber que você pode rodar no Black Arrow. E para você que está em busca de robôs prontos de qualidade, olha só esse caminho aqui, ó. Clique em estratégia, loja de estratégia, vai cair aqui na loja de estratégia da Nelogica, né? Então aqui na aba loja, e você filtra aqui por clube do robô, ok? Feito isso, vai filtrar aqui pelos nossos robôs já prontos. É só você clicar aqui, já vai estar disponível para você operacionalizar, né? Fazer seus próprios testes e colocar para rodar aí na sua plataforma. E aqui a gente vai disponibilizar tanto nossos robôs gratuitos, como esse caso aqui, o Larry Williams, gratuito, né? Que a gente criou aqui no canal. E esse outro, o Larry Williams Premium, que ele é super completo, um dos arquivos mais completos aqui da loja da Nelogica, onde você pode ver aqui que ele é não somente uma execução, né? Um robô, mas ele traz também um indicador, coloração, alarme, screening e texto, tá? Se você não sabe o que significa cada um desses itens, a gente vai trazer um vídeo explicando sobre isso. E sempre que você quiser saber das novidades, entra aqui na loja da Nelogica, né? Pelo caminho que eu mostrei, filtra por Clube do Robô, que você vai ter aqui acesso aos nossos robôs prontos, tá? Então, clicando ali, por exemplo, sobre o robô, ele vem aqui sobre os detalhes. Você pode optar aqui sobre uma das formas de planos aqui e também clicar nesse botão e testar gratuitamente por 7 dias. Mas aqui embaixo tem as informações, o vídeo referencial ao robô e aqui toda a parte de configuração. Então esse robô aqui é um dos mais completos, como eu falei, tem muita configuração, tem o screen, você pode usar o screen, pode habilitar alarme, tem o indicador, coloração, enfim, tudo que você precisar configurar, basta vir aqui nas imagens que já mostra aqui como configurar e você tem aí o robô pronto para estar realizando seus testes e colocando para rodar aí na sua conta ainda hoje. Pronto, já aqui com o nosso Black Arrow Pro aberto, como fazemos para abrir o editor de estratégias? Mesmo caminho do Profit, tá? Menu estratégias, editor de estratégias, clicar aqui em estratégia em branco, estamos aqui com o editor de estratégia. Apaga qualquer dado que tiver nessa janela e vou dar um Ctrl V lá do código que a gente acabou de criar no Profit. Ele já está aqui, vou simular aqui para esse ativo mesmo para o Gold, vou colocar aqui 5 minutos, né? Que vai permitir inclusive você fazer day trade e vou dar um play, vamos ver juntos o resultado. Uau! 24.720 dólares. Sensacional. Aqui vamos ver as operações, os gráficos aqui de ganho e de perda, né, de cada operação. E aqui o patrimônio. Olha a curva de patrimônio bem interessante. Aqui desde o início de março, porque é 5 minutos, né? Então ele não puxa muito para trás. Deixa eu filtrar aqui para a gente ver melhor esse gráfico. Então vamos considerar aqui 2023... março, vou pegar desde o dia 1º aqui, ok? Assim facilita a gente ver aqui o gráfico. Vou aumentar um pouco aqui e veja que a curva de patrimônio bem boa, viu? Interessantíssimo esse resultado aqui no Gold. Vamos olhar de novo aqui o resumo.
Resumo que o saldo líquido total, 24 mil dólares, ele tá, teoricamente, está posicionado, por isso está variando. O fator de lucro de 1,12, média de operações vencedoras 241 dólares e quando perde aqui, né, pelo backtest, a média das perdedoras 113. Maior operação vencedora 3 mil dólares e maior operação perdedora 1.700 dólares. O drawdown aqui, 37%, eu considero alto. Acho que precisa fazer alguns testes para considerar um resultado de drawdown melhor, né? Está muito arrojada, vamos chamar assim, essa estratégia. E trade a trade está 11,39%. Claro, uma coisa a se observar. Muitas pessoas vêm no YouTube perguntando, olha só, eu utilizei essa mesma estratégia no mini índice e lá tá dando o resultado ruim de backtest. É normal. Uma estratégia, você precisa modificar os parâmetros para ele se adaptar, tanto ao ativo quanto ao tempo gráfico que você está utilizando. Então aqui, por exemplo, a gente está utilizando a média de 29, com IFR de 14 e um high-low de 2 períodos. Será que para o Gold é a melhor configuração? Você pode mudar isso, né, e testar outras configurações para saber de fato se é a melhor configuração ou não. Então sempre que eu falo aqui, a gente mostra os resultados do backtest, mas o mais importante é você ter o código, colocar aí na sua plataforma, seja ela o Profit, o Black Arrow, até no Vector, você pode também fazer os seus backtests e fazer os seus próprios testes para entender em qual ativo que ele melhor se comporta, qual o tempo gráfico. Não é para você pegar o resultado do backtest e sair colocando aí na conta real essas automações achando que vai começar a ganhar dinheiro da noite pro dia. É importantíssimo você fazer os seus próprios testes aí e depois de muitos testes, com as suas conclusões, você ir evoluindo. Então faz o backtest, depois deixa rodando com o menor contrato possível durante um tempo ali na conta de simulação e quando você de fato decidir ir para a conta real, vai pequenininho, mesmo que esteja ganhando ali o dinheiro, né, na conta simulação, não vai logo de cara colocando lote pesado na conta real, começa pequenininho, não se preocupa, tem mercado todo dia, o mais importante é você entender o processo das automações e fazendo passo a passo para começar do jeito certo. Então aqui no canal a gente sempre vai estar trazendo para você o jeito certo de começar no mundo das automações, beleza? E agora, depois de finalizado, você pode decidir por copiar linha a linha, conforme a gente foi criando aqui no vídeo, né? Você pode tirar um print aqui e simplesmente copiar esse código, ou você tem outros caminhos para poder obter esse código-fonte completo, sem o risco de copiar algo errado, esquecer um ponto e vírgula e fazer aí com que o seu robô perca dinheiro, né? Faça operações que não estão programadas aqui no setup. Então, para você não correr o risco e ter esse código-fonte completo, quais as formas que você pode ter para baixar e tê-lo ainda hoje? A primeira forma para você ter acesso a esse código-fonte completo é uma super novidade aqui no canal. É você se tornar um membro apoiador. Ao se tornar um membro apoiador do Clube Elite, você tem acesso direto aos códigos-fontes mais recentes desenvolvidos aqui no canal. E para você se tornar um membro apoiador, basta você clicar no botão logo abaixo do vídeo chamado Seja Membro. Ou também na descrição do vídeo, tem lá um link para você se tornar um membro apoiador. A segunda forma para você ter acesso a esse código-fonte completo é você se tornar um membro do Clube dos Códigos. E ao entrar para o Clube dos Códigos, você não terá acesso apenas a esse código-fonte, mas passará a ter acesso a todos os códigos-fontes que nós já desenvolvemos aqui nos vídeos do YouTube. E os benefícios do Clube dos Códigos não param por aí. Você também terá acesso a todos os códigos-fontes que desenvolvermos juntos aqui no YouTube por 12 meses. Este e todos os outros benefícios você confere lá na página. O link está na descrição desse vídeo. E a terceira forma para você ter acesso a esse código-fonte completo é você entrando lá na nossa comunidade no Telegram. Lá no Telegram, disponibilizarei o link para você baixar esse código-fonte inteiramente grátis. Mas seja rápido, porque esse link estará disponível por poucos dias. E se você entrar na nossa comunidade e o link já não estiver disponível, não tem problema. Você estando em nossa comunidade ficará por dentro das novidades aqui do Clube do Robô Trader. E para você entrar na nossa comunidade do Telegram, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Te espero lá. E para você que ficou até aqui, entendo que está comprometido com a sua evolução no mercado financeiro. Por isso vou deixar o link desses outros 2 vídeos que vão complementar o seu aprendizado e acelerar a sua evolução. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e te espero lá no próximo vídeo, que pode ser esse ou pode ser esse. Te vejo lá. Valeu!